dia! Começamos mais um dia confiando na bondade de Deus. E quando o Senhor é bom? O Senhor é bom em todo tempo. Até quando a gente não enxerga a atuação do Senhor, Ele continua sendo bom. O tempo revela o Deus que muitas vezes a gente não enxerga, né? O tempo revela o Deus que estava oculto. Então, todos os dias é dia de alegrarmos no Senhor. Todos os dias é dia de lembrarmos que é o dia, vivemos o dia que o Senhor deu para nós, vivemos o dia que o Senhor nos presenteou. Então, a nossa responsabilidade é se alegrar nele. Bom dia, Sol! Tudo bem, minha amiga? Cleidinha, bom dia! Tudo bem com vocês? Glória a Deus pela bondade do Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Vamos orar? Vamos reservar este tempo para buscar ao Senhor, para fazer uma oração e entregar a Ele esse devocional, pedindo que Ele fale conosco, pedindo que Ele nos modifique, né? Pedindo que a gente consiga compreender aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Manhã de orvalho, manhã de nutrição, manhã de sustento, né? As misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. E glória a Deus por isso. Bom dia, Dani, tudo bem? Então, bora orar. Pai querido, te dou graças por mais uma manhã. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntas, honrando ao Senhor, ofertando a Ti, Senhor, a nossa primícia. Antes de nós começarmos a trabalhar, antes de nós começarmos as atividades diárias, nós reservamos um tempo para estar diante da Tua presença, em oração, em louvor e sendo ministrados pela Tua palavra. Te dou graças por essa oportunidade, que para mim, Senhor, é um motivo de honra e alegria. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, em oração, as minhas irmãs que aqui estão. Eu coloco diante de Ti, Pai, em oração a Sol, que tem, Senhor, as suas demandas, os seus desafios, e ela precisa, Senhor, da Tua intervenção na sua vida. Ela precisa, Senhor, de direcionamento, de respostas. Ela precisa, Senhor amado, da sua intervenção direta em sua vida. Tu sabes, Pai, o que é melhor para ela. Então eu quero pedir que o Senhor ajude ela na jornada da sua vida, dando a ela a melhor direção, dando a ela, mostrando para ela qual é o caminho, Senhor, que ela deve andar. Eu quero colocar diante de Ti também a Dani. O Senhor sabe quais são as necessidades dela, o Senhor sabe o que ela precisa, o que ela tem orado, aquilo que ela tem buscado em Ti. Senhor, eu quero unir a minha oração à oração dela e pedir ao Senhor que o Senhor também possa interferir na vida dela, onde para ela é improvável, é impossível, que o Senhor possa atuar. Eu quero colocar também diante de Ti a Cleide. O Senhor sabe, Pai, quais são as necessidades da Tua filha. O Senhor sabe, Pai, o que ela tem buscado, o que para ela é tão difícil. Pai, tem coisas nas nossas vidas que nós oramos e quando nós falamos para o Senhor a situação, quando nós mostramos para o Senhor o cenário em oração, Pai, muitas vezes nós nos sentimos tão inferiorizados, tão pequenos, porque sabemos que aquilo que nós falamos, Pai, a nossa condição não alcança. Nós não temos recurso, Pai, para resolver aquilo que para nós, Pai amado, é tão importante, mas nós louvamos o Teu nome, porque falamos das nossas insuficiências, mas sabemos que estamos falando com Deus, que é suficiente, fiel, suficiente bom, suficiente poderoso para fazer infinitamente mais
tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu coloco diante do Senhor a necessidade das minhas irmãs que me acompanham diariamente, aquelas que estão chegando, aqueles que vão assistir posteriormente. Senhor, é impossível eu saber quais são as reais necessidades, lutas, batalhas de cada um. Mas eu louvo ao teu nome, porque tu sabes, o Senhor sabe o que para elas, Pai, é importante. O Senhor sabe o que para elas, Senhor, precisa, Pai amado, de uma transformação. O Senhor sabe qual área da vida delas, ou qual é a pessoa a qual elas clamam, que o inimigo está sentenciando, que o inimigo está dizendo que não vai acontecer. Às vezes o inimigo manda más notícias para nós, Senhor. Às vezes nós recebemos as más notícias e queremos nos desestabilizar porque aquela notícia nos assombra, mas nós confiamos num Deus que tudo pode, nós confiamos num Deus que faz o impossível, ainda que eu não veja, ainda que o cenário seja desfavorável, o Senhor continua presente. O Senhor é um Deus que muitas vezes se oculta, mas nunca se ausenta, e eu te louvo por essa certeza, que ainda que os meus olhos não te vejam, ainda, Senhor amado, que eu não sinta que o Senhor está no meio da situação, Pai, não invalida a tua presença, o teu poder e aquilo que tu fazes. E eu quero te louvar por essa verdade e colocar diante de ti as nossas petições, as nossas necessidades e as nossas emoções, Pai, para que possamos permanecer firme e constante, crendo que fiel é o Senhor que fez a promessa e jamais, em hipótese alguma, vai nos desamparar. Em oração também eu apresento os nossos irmãos, Pai, lá da Palestina, os nossos irmãos, Senhor, de Israel, que sofrem, que estão oprimidos, que estão, Senhor amado, em situação tão difícil, Pai. Eu te peço, seja o socorro bem presente dos nossos irmãos. Ajuda-os, Pai. Ajuda-os, Senhor, neste momento de dor e de aflição. Socorre os teus filhos, Pai. Dê direção a eles, ânimo para se levantarem e lutar, Pai, para reconstruir, para restaurar as suas vidas, e que o nome do Senhor seja glorificado e visto na vida dos teus filhos. Te louvo e te adoro, Pai, por este tempo e porque eu sei que hoje, assim como o Senhor tem feito todas as manhãs, o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Amanda Nunes, minha sobrinha querida. Bom dia, Ale. Tudo bem com você? Bom dia, Keia. Bom dia, meninas queridas. Hoje nós vamos continuar olhando para Esther, né? Aprendendo com Esther. Nós vamos lá para o capítulo 3. E Esther vai nos ensinar a olhar para o Deus do impossível. É tão lindo, né? Esther, olhando para Esther, nós vamos aprender a permanecer diante do Deus do impossível, ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que as coisas continuem apertando, piorando, né? Quem nunca passou em uma situação e que parecia que a impressão que dava é que ao invés das coisas melhorarem, as coisas pareciam ficar o quê? Mais difícil, mais desafiadora, né? Aí nós olhamos para Esther, que Esther ela era uma órfã, né? Perdeu pai, perdeu mãe, morando com o tio. E aí ela é colocada para participar de um concurso de beleza, para se tornar a rainha, né? Porque nada mais e nada menos que foi isso que aconteceu. Foi um concurso de beleza, onde o rei ia escolher a mais bela mulher para ocupar o lugar de Vasti e se tornar a rainha naquele momento. E aí tudo foi dando certo. Olha que interessante, né? Primeiro, a vida de Esther deu muito errado.
Primeira vida de Esther deu muito errado, ela estava numa situação muito difícil, aí depois deu uma melhorada. Quando o Mardoqueu sugere, né, e coloca ela para participar daquele concurso, né, para concorrer ao cargo de rainha, as coisas para ela começam a ficar melhores, porque ela passou então a morar no palácio, a ser bem tratada. No versículo aqui, no capítulo 2, nós vemos que a pessoa responsável, né, por cuidar daquele concurso se agradou muito de Esther. Ela teve favor de Deus através daquele homem. Ele favorecia ela, ele privilegiava ela. Ela ficou 1 ano em tratamento de beleza, num lugar maravilhoso, sendo cuidada. Foi um ano de princesa. E as coisas parecia que ia engatar. Sabe quando você fala, não, agora vai, agora eu encontrei o meu lugar ao sol, né? E aí Esther deveria estar felizona da vida, de boa lá, foi 1 ano assim, ó, de paz, alegria. Depois, ela foi ficando aqui, depois daquele 1 ano, né, de tratamento, ela foi ficando cada dia mais linda, cada dia mais interessante. Bom dia, Edna, tudo bem? Cada dia mais interessante. Quando chegou o dia da escolha, ela foi escolhida, né? Eu quero Esther, ela é mais bonita do que todas, ela tem algo diferente, que era o brilho do Espírito Santo, né, que estava nela. E aí as coisas para Esther estavam correndo muito bem. Esther estava muito feliz com aquela nova história, né? E aí ela deveria pensar assim, nossa, a glória, né, da última casa realmente foi melhor do que a da primeira. Olha, eu vivi dias de luta, dias de alegria, e depois veio dias de luta, perdi pai, perdi mãe, fui morar com Mardoqueu, situação difícil, mas agora o Senhor se lembrou de mim. Agora as coisas estão favoráveis a mim. Agora o tempo de tristeza acabou. Esther estava de boa na lagoa. Aí, o que acontece? Vem um tal de Haman, para dar para Esther, tirar de Esther o descanso, né, que ela tinha conquistado naquele momento. E aí, como eu disse ontem, eu sugiro que você leia o livro de Esther, se você não leu ainda, para você entender o contexto, e é um livro maravilhoso. E aí no versículo 8 de Esther, capítulo 3, tá escrito assim, ó. Tá, vamos pegar o capítulo para você entender, né? Existia um homem que chamava Amã. Esse homem, ele era muito amigo do rei, ele era conselheiro do rei. E aí ele ficou com muita raiva de Mardoqueu. E você vai ver essa raiva lá, começando no capítulo 19, né? Mardoqueu, ele teve uma evidência perante o rei. E Mardoqueu, ele era um homem muito temente a Deus. E Amã, toda vez que Amã passava, Mardoqueu ele não se curvava. Toda vez que Amã passava, ele não reverenciava Amã. Toda vez que Amã passava, ele não dava créditos para Amã. E aí aquilo irritou ele de uma maneira muito grande e ele tentou de alguma maneira prejudicar, né, Mardoqueu. E ele, na verdade, não consegue prejudicar Mardoqueu. Mas a ira de Amã contra os judeus, ela foi crescendo. Você vê que nós estamos aí numa guerra, né, de os Hamãs contra os judeus. E essa guerra, ela é antiga, né? E aí ele queria, a todo custo, exterminar. Você vê que esse grupo terrorista, ele tem esse objetivo, né? Se você for ler lá o estatuto deles, é muito claro o objetivo a qual eles dedicam a sua vida: exterminar os judeus. E esse homem aqui, ele tinha esse mesmo propósito: exterminar os judeus. E Esther era judia, Esther era rainha, ninguém sabia. Bom dia, Ingrid, tudo bom? Bom dia, Thali.
Ninguém sabia que ela era judia, né? Porque por orientação de Mardoqueu ela não era para ela contar, ninguém sabia que ela era judia. E aí nasceu, né? Aumentou essa ira de Amã contra os judeus, e ele dá uma sugestão para o rei. E a sugestão está aqui no capítulo, no versículo 8. Ele diz assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso, ou seja, espalhados, né, entre todos os povos e províncias do seu império, cujos costumes são diferentes. Então eles têm hábitos diferentes. É um povo que não se mistura, é um povo que não age como nós agimos. Eles são diferentes de todos os outros povos e não obedecem à lei do rei. E não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que decrete a destruição deles. Lembra que eu falei ontem? Uma vez que um decreto é liberado, não pode ser revogado. Então, uma vez que o rei falasse assim, mata todo mundo, igual ele falou com Vasti, né? Vasti não é mais, ela não pode chegar mais à minha presença, acabou. Não tem mais como revogar. Ainda que houver arrependimento, não tem mais o poder de revogar. A palavra do rei era uma só. E aí o que ele fala? Se for do agrado do rei, decrete a destruição. E eu colocarei, olha o que ele diz, né? Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Ele não só sugere que o rei decrete a destruição dos judeus, como ele também falou que se propôs a financiar, né? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente dá um jeito aqui, a gente pega um valor considerável e coloca na tesouraria real para ajudar essas pessoas que vão fazer isso a exterminar. Então eles vão ter recurso para comprar armamento, terão incentivos, né, para fazer esse trabalho, para que execute esse trabalho. E aí o rei Xerxes, ouvindo aquilo, não questionou muito, não quis saber muita coisa, tirou o anel do dedo e fez a ordem, decretou que então Amã fizesse aquilo que ele achava que era melhor. Esther era judia, estava no palácio do rei e dentro do lugar onde ela estava saiu a sentença de morte para o seu povo. E aí eu fiquei olhando para essa história, né? Eu falei, meu Deus, quantas vezes nós estamos bem, né? Nós conseguimos organizar a nossa vida e de repente vem uma má notícia que nos desestabiliza. Quantas vezes você tá tranquilo, você conseguiu, né? Você lutou tanto, você chorou tanto para alcançar um patamar. E de repente alguma coisa acontece que ameaça. Sabe que a pior coisa é a ameaça, né? Quando a ameaça, você não sabe se vai acontecer, você não sabe se aconteceu, você não sabe se já foi, você não sabe se vai ainda. Aquela ameaça que vai cozinhando os nossos miolos, sabe? Que você não dorme direito, que você não come direito, que você fica preocupado dia e noite, noite e dia, porque é a ameaça. Né? Vai acontecer. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles foram ameaçados de que seriam destruídos. E dentro desse cenário, né, alguém poderia dizer assim, mas o povo de Israel não é o povo de Deus, né? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos para cenários como a atualidade, né, como está acontecendo agora lá em Israel. O Senhor não é Deus porque o Senhor permite, né, coisas como essa. Como que o Senhor deixa coisas como essa acontecer? E a impressão que nós temos é que o Senhor se ausentou do cenário. Quando essas ameaças começam a chegar, ou quando a destruição parece se instalar, se instala, qual é a nossa primeira impressão? Que o Senhor se ausentou do cenário,
que o Senhor não está mais ao nosso favor, que o Senhor não está mais cuidando de nós, que Ele nos abandonou. Você já sentiu isso? Aquela sensação de abandono. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me abandonou, porque eu oro, eu busco o Senhor e Ele não me ouve. E parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica, o cenário fica mais desafiador. E você começa a sentir você começa a ser alimentado por um sentimento de abandono. O Senhor me abandonou. E aí ontem eu estava em um momento de oração e o Senhor me apresentou uma palavra que está lá em Jó 23, 8. E aí eu quero ler com vocês são 3 versículos, 8, 9 e 10. E foi tão interessante que eu estava orando exatamente sobre isso, né? Eu falei, Senhor, tem momentos na nossa vida em que nós buscamos a Tua presença, queremos uma resposta, queremos um direcionamento, queremos que o Senhor pelo menos solte um sinalzinho assim, ó, eu tô aqui. E parece que quanto mais ansiamos pela Tua presença, quanto mais ansiamos por uma direção, por uma resposta, como nós comentamos, né? Abraão, ele foi chamado por Deus, ele aceitou o chamado, o Senhor deu promessas a ele caminhou um período, passou desafios e em um momento ele teve medo. E quando ele teve medo, ele pediu novamente aos seus sentimentos, pedia, né, um conforto de que Deus estava com ele. E o Senhor falou com ele de novo, Abraão, eu estou com você, eu sou o teu escudo, não tenha medo. Abraão estava fragilizado. Então a nossa jornada, ela em alguns momentos, nos deixa fragilizado. E é humano, né? Esse medo, é humano, essa insegurança, é humano. E aí, nesse momento, a gente quer o quê? Que o Senhor fale conosco. Com Abraão, o Senhor falou. Mas em alguns momentos, o Senhor ficou em silêncio também com Abraão. Em alguns momentos, o Senhor ficou em silêncio com Jó. Em alguns momentos, o Senhor ficou em silêncio com Esther. E aí, o Senhor, ontem, eu tava assim, caiu, né, uma live no meu Instagram, literalmente caiu. E a pessoa que estava, as irmãs que estavam orando, era uma oração, elas falaram exatamente isso, né? O tempo revela o Deus que está oculto aos meus olhos, né? O cenário parece que o Senhor não está ali, né? No cenário eu não enxergo Deus. Não quer dizer que ele não está, quer dizer que ele se ocultou. Ocultar é diferente de se ausentar. Olha que interessante isso, né? Estar oculto é diferente de estar ausente. Você pode ter alguém aqui no cenário que você não está vendo, porque você só vê uma parte do cenário, né? Pode ter alguém aqui fazendo algo por vocês para melhorar a nossa live, para melhorar as nossas manhãs, que vocês não estão vendo. Então está oculto aos seus olhos, mas não está ausente, né? Tá trabalhando, mas você não está vendo. E aí, esse versículo em Jó diz exatamente isso. Diz assim, ó, mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, ó, quando eu vou para o Oriente, eu não vejo. Eu vou para o Ocidente, também não vejo. Quando ele está em ação no Norte, eu também não enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me pus à prova, aparecerei como ouro. Existem momentos que nós procuramos. Caminhar com o Deus do impossível é exatamente isso. Existem momentos que nós procuramos Deus. Cadê o Senhor? Aonde Ele está? Eu não estou enxergando o Senhor na minha vida. Parece que Ele está em silêncio. Eu procuro Ele. Olha o que Jó fala, essa história de Jó, né? Tanto que tem um ditado, né? A paciência de Jó.
Porque ele passou uma situação tão difícil, ele perdeu tudo que ele tinha. E Jó, nas suas angústias, ele disse assim: eu vou para o Oriente e Deus não está lá. Eu olho para um lado, não vejo Deus. Eu olho para o outro, não vejo Deus. Aí, quando eu olho para uma outra situação, ele está em ação, mas eu também não enxergo. Tem momentos que o Senhor está agindo, está interferindo, mas nós não enxergamos. Ele está no cenário, mas nós não enxergamos. E aí ele continua dizendo: eu não vejo nem sombra dele. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, se você já passou por essa situação, onde você ora e parece que Deus não está ouvindo. E você começa a fazer uma análise da sua vida e você fala: não é possível, não faz sentido Deus ter me abandonado, não faz sentido, mas eu não vejo nem sombra dele, eu não vejo a presença dele aqui na minha vida. Jó passou por isso. Eu vou para o Oriente, eu não vejo, eu vou para o Ocidente, eu não encontro, ele está em ação no norte, mas eu não enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo, mas ele conhece o meu caminho, ele conhece por onde eu ando, e se me pus à prova, aparecerei como ouro. Né? Ele fala assim: essa situação que eu estou passando, que eu não entendo, que eu não enxergo, que eu não vejo a mão do Senhor agindo, eu não vejo, mas ele está. Eu não consigo ver ele trabalhando, mas o fato de eu não ver não quer dizer que ele não está trabalhando. Quando Esther, que estava num momento confortável da sua vida, recebe ali uma ameaça, né? Acabou para o seu povo, acabou, porque vai ser exterminado. Gente, a palavra exterminar é fortíssima, né? Imagina você com essa ameaça: eu quero exterminar você, eu quero destruir você. E parece algo tão distante de nós, mas não é, né? Quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que alguém mesmo falou: enquanto eu não destruir essa pessoa, eu não vou ficar em paz, né? Enquanto eu não te prejudicar, eu não vou ter paz. Aí vem o inimigo também: enquanto eu não destruir sua vida, eu não vou parar. Essa é a função do inimigo para nós, né? Matar, roubar e destruir. Então hoje nós vivemos um cenário onde o inimigo olha para nós e diz assim: eu vou destruir você. E em alguns momentos ele vem com a sua ameaça mais forte. E quando ele vem com essa ameaça mais forte, mais agressiva, parece, aos nossos olhos humanos, que o Senhor não está ao nosso favor, que o Senhor não está se movendo para cuidar de nós. Mas aqui nessa palavra, Jó, que estava tão debilitado, numa situação tão difícil, ele declarou: eu não consigo ver. O Senhor está trabalhando, mas eu não te vejo. Mas os meus caminhos não passaram desapercebidos aos seus olhos. Eu não vejo Deus, mas Deus em nenhum momento deixou de me ver. Em nenhum lugar que eu passei, eu saí do controle do Senhor. Os meus caminhos desafiadores, os meus caminhos difíceis, mas o Senhor em todo tempo estava ali. Caminhar com Deus do impossível é incrivelmente maravilhoso, porque a gente vive o que ninguém vive. Porém, nós temos que entender que caminhar com Deus do impossível requer maturidade e persistência e fé e esperança. Fé de que se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Esperança é eu continuar esperando que a palavra dele na minha vida se cumpra. Quando Deus se oculta, é apenas para nos ensinar a encontrá-lo em lugares improváveis. E quando ele vai se revelar, né? Quando eu vou ver que Deus está agindo? No tempo, né? O tempo vai passar e depois você vai olhar para trás e falar assim: nossa, eu tinha certeza que nada estava acontecendo. Eu tinha certeza que eu estava sozinho. Olha o que Deus fez enquanto eu não o enxergava.
Ele estava trabalhando, mas eu não via. Então, o que eu quero dizer para você? Que eu não vou, né, nenhum momento a gente trabalha com engano ou com romantização. A gente fala bem a verdade, né? Viver o impossível, às vezes, envolve grandes perdas. Para ser curado tem que ter doença. Para ter ressurreição tem que ter morte. Para ter restituição tem que ter perda. E a gente sempre ora assim, Senhor, restitui, Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o impossível, eu quero viver algo novo. Nessa minha ânsia de viver algo novo no Senhor, eu vou passar inevitavelmente por este caminho em que Deus vai estar, mas eu não vou conseguir enxergá-lo. E o que eu preciso nesse momento? Fé. Fé. Não faz sentido Deus ir embora. Sabe, quando você tem que se convencer, não faz sentido. Essa é uma má notícia, que a minha carne se abala, mas não faz sentido o Senhor se ausentar agora. Não faz sentido Ele abandonar, não faz sentido. Então, o que vai te alimentar é a convicção do que você crê. O Senhor não é homem para que minta, Ele não abandona um filho seu, as suas mãos não estão recolhidas, os seus olhos não estão fechados, o Senhor está vendo. Jó, naquela adversidade, ele disse, eu não vejo o Senhor caminhando, mas Ele não me perdeu de vista. Então o Senhor não te perdeu de vista, o controle da sua vida continua sobre o domínio do Senhor. Que o Senhor continue, sabe? O Senhor continua, o nosso Deus, Ele continua no controle da situação, por mais que você não veja, por mais que você não enxergue, por mais que você não compreenda, o Senhor continua no controle. E o tempo vai revelar que Deus estava em todo o tempo ao seu lado, agindo e fazendo, mesmo enquanto você não conseguia enxergar. Então, medite nessa palavra, leia Esther, leia Jó, entenda, né, o que é o Deus do impossível. Entenda isso no seu espírito. Nós precisamos ter enraigado no nosso coração quem é Deus. Quem é o Deus do impossível? O Deus do impossível é aquele que se manifesta, mesmo quando eu não vejo. Amém? Mesmo quando eu não vejo. Não significa, o fato de eu não ver não significa que não está acontecendo. O fato de eu não enxergar não significa que ele não está. Eu sou limitada, eu vejo o cenário só por um ângulo, mas ele continua ali ao meu lado, trabalhando ao meu favor. Assim como ele fez com Esther. Havia uma ameaça. A ameaça não é resultado final, é só uma ameaça. E aí nessa ameaça nós lutamos, nós perseveramos e nós confiamos. E aquele que ameaçou, aquele que tentou se levantar contra nós, aquele que tentou nos oprimir, né? Aquele que tentou nos destruir, esse será destruído, né? Esse será destruído, porque essa é a palavra de Deus para nós. Nós não vivemos de acordo com a ameaça do mundo, nós vivemos de acordo com a promessa de Deus. Amém? Deus abençoe vocês, medite nessa palavra. A Ângela colocou aqui pra gente, parabéns, Dani, que faz aniversário hoje. Vamos orar pela vida dessa serva de Deus maravilhosa. Oh, glória a Deus, parabéns, minha amiga, que Deus te abençoe muito. Né? Nós já oramos pela vida da Dani e eu só quero reforçar agora que as bênçãos do Senhor te acompanhem todos os dias, que não te falte nada, minha amiga, nem coisa grande, nem pequena, mas que em tudo o Senhor possa te suprir de maneira abundante. Amém? Então é isso, meditem, reflitam, que o Senhor possa complementar essa palavra ao seu coração e que você se anime sabendo que por mais que você não esteja vendo, o Senhor está fazendo. Amém? Por mais que você não esteja vendo, o Senhor está fazendo. E o tempo revela o Deus que estava oculto. Você vai se alegrar dizendo, nossa, como que pode, né? Como que pode? Eu não vi, mas ele estava ali, agindo ao meu favor. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã às 7h01. Tchau!